Gostaria de estar saudando a todos meus amados, com a paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estaremos lendo aqui no Salmo 3, livro dos Salmos, Salmo 3, e também o versículo 1, né? Versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz, o salmista Davi, né, orando, diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Diante desse versículo lido, estaremos aí considerando o tema um inimigo de casa. Vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, dos nossos pecados. Te agradecemos por tão grande salvação. Também pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino buscar. Pedimos a tua bênção durante esse período, que aqui estamos com mais um tema que foi uma realidade na vida do rei Davi, Pai, mas também o é na nossa vida cristã. Dá-nos entender essa realidade e entendemos, ó Pai, a nossa postura diante dessa proposta pela qual hoje fazemos parte, que é a da igreja, a salvação pela graça. E que ainda que, Pai, diante de seja as melhores intenções a nossa, seja para com nossos parentes, vizinhos e conhecidos, ou para aqueles que pregamos o Evangelho, isso já não nos exime de, assim fazendo, até mesmo assim fazendo, buscando isso, Pai, buscando a salvação, buscando o bem de cada um, ainda acabamos por se levantar, por promover até mesmo inimizades por conta, Senhor, da fé e de estarmos servindo ao Senhor, caminhando e buscando agradar ao Senhor em tudo, mediante a tua graça em nós, a operar esta possibilidade. Quando assim fazemos, nada temos que nos gloriar quando agradamos a Ti, porque isso é oriundo justamente da Tua graça. Ajuda-nos então, ó Pai, nessa meditação que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lemos o Salmo 3 e no subtítulo, vou até abrir para vocês, se você não prestar ali atenção, né? Já dá um grande indicador para nós. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, olha só. A realidade, o contexto em que o salmista Davi, né, compôs esse salmo. Quando fugiu de Abisalão, seu filho. Logo, amados, por isso que me veio em mente o tema. Um inimigo não é em casa. Porque o inimigo em casa é o ladrão, quando vem roubar ou aparece no nosso quintal, aqueles que têm casa, que têm quintal. Enfim, esse é o inimigo em casa. Agora, o inimigo de casa é aquele que está em nosso meio, convive conosco. E é justamente Davi escreveu esse salmo dentro do momento que estava passando por essa realidade, de ter um inimigo em casa, o seu filho Abisalão. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele não reivindicou a questão de pai.
Não. Davi, ele não reivindicou a obediência de Absalão e buscou, tendo ele um exército, tendo ele a chamada de Deus, tomado também, tendo ele o desagrado de Deus, com respeito à atitude de Absalão, ele não se fiou a tudo isso. Mas ele diz a Bíblia que ele deixou o trono. Ele tirou a coroa e colocou no trono. E fugiu do seu filho Absalão. Então, o que nós aprendemos com este salmo, versículo 1, é que inimigos não vai nos faltar quando da nossa vida cristã e quando do exercício da nossa vocação cristã. E qual é a nossa vocação cristã? Isso em todo sentido, amados. É pregar a palavra de Deus. É advertir sobre o pecado. E esse é o compromisso, né, principal do canal A Voz Clama no Deserto. É alertar sobre o pecado. É alertar sobre as consequências do pecado. E fora desse particular nosso, e termos um canal, nos preocuparmos em criar algo que venha somar a esfera para buscar alcançar ou estar praticando ou estar em ação, em obediência quanto ao ídolo do Senhor, que é a questão do canal, também temos a parte, momento em que vamos evangelizar, tanto de maneira congregacional, junto com os irmãos, como no nosso dia a dia, através da nossa vida. A maior e a principal evangelização é a nossa própria vida. Paulo diz que nós somos uma carta aberta. Então, todos que nos veem têm que entender não somente que somos crentes, tem que entender que não somente servimos a Deus, mas tem que principalmente entender que nós somos crentes e que nós servimos a Deus, porque esta não é a melhor, ela é a única opção de vida que dá sentido a nossas vidas. E quando nós somos alcançados pelo Senhor e que passamos a gozar desta alegria da salvação, já não queremos retê-la conosco somente. Aí proclamamos ao Senhor Jesus para a nossa casa, para a nossa família e para aqueles que não conhecemos, para o nosso vizinho, para aqueles que evangelizamos. Porém, isso não nos exime de termos não só um, de repente muito mais do que um, de termos um inimigo de casa. Um inimigo que compactuou conosco na velha vida. Esse pode ser o pai, esse pode ser a mãe, esse pode ser o irmão mais velho, o irmão mais novo, a irmã mais velha, ou a irmã mais nova. Esse pode ser o inimigo de casa, por não compreender a posição que agora nos encontramos, a posição de filho de Deus, a posição de embaixadores de Cristo, a posição pela qual a Bíblia diz que o Senhor Jesus tem nos colocado. O Senhor Jesus nos tem colocado assentado sobre as esferas celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqueles que compactuaram de estar indo para o baile, de estar, ou então aprovando tal atitude, vendo que não devia, tendo vícios que não devia, aí o filho vem, Deus o alcança, o Senhor salva, aí aquele pai já, aquela vida daquele menino
a vida daquele filho dentro daquele lar, passa a mostrar que há uma diferença. Passa a mostrar que há algo sobrenatural na vida dele. Passa a mostrar que ele já não mais compactua com as trevas, mas sim, agora ele é filho da luz. Aí começa a ter os atritos por conta da fé, por conta da decisão daquele filho, ou daquele pai, ou daquela mãe. E esse confronto é inevitável, mas por isso que o Senhor Jesus disse e garantiu que os primeiros inimigos de nós, cada um de nós, seria a nossa família. Mas isso, amado, entenda bem, é na questão da fé. Isso não é questão do vínculo fraternal com respeito ao sentimento e à ligação paternal, maternal ou de irmãos. Mas a questão é do vínculo da fé. A fé cristã, ela sobressai, sobrepuja a questão da nossa comunhão com Deus, da nossa obediência e submissão a Deus, do nosso serviço a Deus, sobrepõe os vínculos familiares. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que amar mais o pai, a mãe ou o irmão, não é digno de mim. Então, diante desse fato, em fé, é que nós passamos a conviver com o inimigo em casa. Já não podemos fazer igual Davi. Davi saiu para evitar, no caso de Davi, o confronto com o filho. Ele queria justamente evitar isso. Porque o cristão, amados, não está preso às coisas deste mundo, a posições deste mundo, às riquezas deste mundo. O cristão, ele se faz e deseja assim ser um escravo, um preso de Cristo, um preso em Cristo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Davi escreveu esse salmo. E dentro dessa expressão que ele usou aqui, Senhor, como tem se multiplicado o meu adversário, pois se levantam contra mim, ele está aqui somando o seu próprio filho Abisalão. Aquele que teve que sofrer a consequência da mão de Deus. Quando não se contentando, porque Davi já abandonou o trono, já deu margem para Abisalão, que ele não iria resistir. Mas ainda assim Abisalão não se conformou, sendo aquele inimigo de casa, filho de Davi, habitando no mesmo palácio. Não se contentou apenas com o trono. Se achou ameaçado e foi atrás de Davi para tirar a vida, observe bem, do seu próprio pai. Isso não é para nós estarmos estarrecidos, amados. Porque no princípio da igreja, muitos pais foram motivo da morte de muitos filhos. Foram os delatores daqueles que abraçaram o cristianismo. Mas sabe por quê? Por conta da fé. Por conta de uma escolha em que todos nós temos o direito, o livre-arbítrio. E a questão de Davi não foi nem mesmo ele escolher ser rei de Israel. Foi a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, ele foi escolhido ali. E essa lição nos deixa primeiro essa realidade, que eu quero tomar no versículo 1, é que há um inimigo, ou pode haver um inimigo de casa. Aquele que não está contente com a tua vida cristã, aquele que de vez de considerar e abrir os olhos para ver a obra maravilhosa que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na sua vida, passam a ser vendido
a jactância, o orgulho e passam a intentar contra o seu próprio filho, se ele é crente ou o pai não, sobre o próprio pai, se o pai é e o filho não, e assim sucessivamente. A realidade que eu trago aqui para nós renovarmos a nossa mente, que existe não necessariamente, porque se o lar é cristão, então não há um inimigo de casa. Mas no princípio, quando começa-se por um, passa a ter, vivemos essa realidade, um inimigo de casa. E a razão dessa inimizade, a razão de se colocarem como adversário nosso, eu estou falando no contexto de família, isso no âmbito da fé, é motivado pela ignorância da fé. E essa fé que eu falo aqui, que eu trago aqui, é a fé relacionada ao conjunto da prática, da vida, dia após dia, com respeito à obediência do Senhor, e estarmos buscando servir ao Senhor. E isso está atrelado a estarmos numa família cujas origens da fé são das tradições dos pais, porém não alicerçada às Escrituras. E eu não quero entrar em detalhe, eu posso falar do que eu passei. Que eu era católico, cheguei a ser coroinha de padre. A missa era feita dentro do meu quintal, quando eu morava em Vicente, ali na Silvano Lopes, do campo. Meu pai chamou o padre e convidou para fazer a missa no nosso quintal de casa. Tinha uma cobertura grande, que é onde ficava a perua, meu pai trabalhava de perua escolar, e ali fez. Então eu fui de origem católica por conta da tradição dos meus pais. Só que eu estou falando aqui como meu pai hoje não está mais. Não está mais entre nós. Mas ele nunca lia a Bíblia. A Bíblia estava lá guardada na estante. Aí, quando eu estava lendo um livro, passei a ter conhecimento, né? E Deus agiu através desse livro, Força para Viver, e eu me converti. Aí começou o levante dentro de casa. Mas por quê? Por conta da ignorância da fé, no que diz respeito à prática desse exercício da fé em Deus, em consonância com o que a Bíblia diz. E quando da leitura bíblica, eu chegando em Êxodo 20, aí foi ali que Deus foi fazendo a obra, não fui eu, e eu passei a me converter ao cristianismo, a servir unicamente ao único Deus e Senhor e ao seu Filho Jesus Cristo, a crer em Deus e no Senhor Jesus pelo qual ele enviou. E comprei uma Bíblia para mim, uma Bíblia preta com zíper. Estava lendo essa Bíblia de crente. A Bíblia que eu tinha em mãos era a mesma que ele tinha na estante. Mas por conta dessa ignorância da fé, surgiu o levante. Ele era meu pai, ele me amava. Eu era o seu filho, eu o amava. Mas o conflito ele existia. Volta e meia havia os confrontos, mas por quê? Por conta da ignorância. Por conta de saber que o fato de abandonarmos os vícios e tantas outras coisas, que era pertinência à nossa vida antiga de velho homem, não se deu pela vontade própria nossa, mas por um ato sobrenatural de Deus, porque a salvação, ela vem do Senhor. E essa mudança nossa se dá por conta do resultado da alimentação em que temos através da leitura da Bíblia. Ela vai nos transformando, nos limpando, como o Senhor Jesus disse aos discípulos: foste limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então, o inimigo de casa, ele começa a surgir a partir da questão da conversão, isso por conta da ignorância da fé, no sentido da prática.
à luz da Bíblia. Porque geralmente cada família tem um segmento, crê em alguma coisa e tem a sua prática frente àquela crença. O crente, o cristão, a prática da sua fé é apenas servir a Deus e ao Senhor Jesus, unicamente. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda razão é que é motivado pelo testemunho da fé. Se nós bebíamos, já não bebemos mais. Se já íamos para a festa, já não vamos mais. Para os bailes, melhor dizendo, já não vamos mais. E tantas outras atitudes que, em testemunho da nossa fé, no nosso convívio familiar, acaba até mesmo envergonhando os que são da família, que ainda permanecem nos vícios, permanecem no erro. O palavrão já não existe mais, enquanto lá existe. Isso tudo, a luz incomoda, amado, as trevas. Onde a luz chega, as trevas ela tem que ser dissipada. Queira ou não queira, tempo vai acontecer isso, como aconteceu na minha casa. Meu pai, com o tempo, ele foi reconhecendo, ele foi observando e viu que aquela resistência, aqueles confrontos, ainda que tenha sido pela questão da ignorância e por conta do meu testemunho, de ter abandonado a bebida e muitas outras coisas, a própria corrupção dentro do meu trabalho, tudo isso acabou gerando um impacto, confronto a princípio, mas depois o Senhor ele vai fazer a obra se você permanecer fiel. Só não nunca compactue com o inimigo. Nunca minimize o seu testemunho de fé buscando se livrar dos confrontos. A exemplo de Davi, nós temos que fugir da discussão. Tem que fugir daquilo que não edifica. Nós não fomos chamados para guerrear em discussão, para discutirmos a fé. Nós fomos chamados para praticar a fé. E por último, um inimigo de casa, por conta que há uma motivação pela inveja do resultado de uma vida de fé. E que resultados são esses? O resultado dos benefícios da fé, das bênçãos de Deus, do estreitamento em comunhão com Deus e o agir e o transformar de Deus. Isso vai nos tornar favorável a viver aquilo que Deus preparou para nós. A gozarmos e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu coloquei aqui motivado pelo testemunho, mas não li, vamos ler lá. Salmo 3, motivado pelo testemunho de fé. Quando no versículo 3 a 4, Davi ele diz assim, ó: mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória, aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Amados, o testemunho de fé, quando em família, nós estamos no nosso quarto, estamos lendo Bíblia, estamos louvando a Deus, e isso incomoda, isso motiva o confronto, a inimizade, aquele conflito por conta da fé. E Davi, a confiança dele, observe o versículo que nós lemos, 3 e 4. O testemunho dele incomodou Abisalão. Porque quem sabe Abisalão esperava o pai estar ali para fazer jus ao que lhe era de direito por Deus, que era o trono. Mas Davi não. Davi é exemplo do princípio da sua chamada como rei de Israel. Ele não teve pressa, ainda que houve a perseguição de Saul. Ele esperou em Deus. E agora, mais uma vez, Davi, ele não se precipita. Ele prefere sair do conflito e se esconder nas asas do Altíssimo.
Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E por último, como disse, motivado pela inveja quanto ao resultado de uma vida de fé. Nós vemos isso no versículo 5, quando Davi diz: eu me deito e durmo. Acordo, pois o Senhor me sustenta. Porque a questão dos resultados da vida de fé, onde a nossa plena confiança está em Deus, onde o nosso galardão é Ele. E por isso, nós temos paz, somos protegidos, somos guardados, somos abençoados. E essa esfera, ela passa a incomodar aquele que infelizmente não deveria ser, mas que acontece ser um inimigo de casa. Abisalão era um inimigo de casa. E infelizmente, acabamos por ter também um de nossos familiares, como até hoje tenho, familiares que se colocam ou agem como inimigo de casa, da família, do meio familiar. Mas que nós possamos fazer como Davi, que nós possamos estar buscando ao Senhor, para que Ele nos dê a devida vitória contra esses conflitos, cujo resultado não é a morte, cujo resultado não é a esfera de buscarmos o trono, mas a esfera da nossa busca em Deus por estratégia é para a salvação dos nossos parentes, dos nossos familiares e também dos nossos vizinhos. A certeza é que, enquanto caminhamos na fé, pela esfera do tempo em que estivermos, não será para nós, à luz da Bíblia, novidade a questão de se multiplicar os nossos adversários. E para a nossa, não nossa surpresa, mas para a nossa advertência e ensino do Senhor, um inimigo de casa vamos ter. Toda possibilidade. Mas descansemos no Senhor. Servamos ao Senhor. Ainda que somos criticados, ainda que somos julgados dentro da nossa própria casa, ainda que somos desprezados dentro da nossa própria casa, prossigamos a servir na certeza e na confiança, em fé de que o Senhor há de salvar os nossos familiares. E aquele que era inimigo vai passar a fazer corpo conosco, né, no que diz respeito a buscar os interesses do reino de Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados. Já te agradecemos, ó Pai, por este momento. Sabemos que isso é uma verdade, Senhor, mas que isso não venha gerar em nós qualquer rivalidade, senão, Senhor, buscarmos fugir, Senhor, da briga, da contenda e buscar, Senhor, estar aos teus pés. Senhor, orar pelo aquele que nos persegue, orar pelos nossos inimigos, aqueles que se colocam como tal, Pai, porque sabemos que há ignorância, motivados pela ignorância, pelo testemunho, por não entender e pelas bênçãos que são notórias na vida daqueles, Pai, que são teus filhos. Faz isso, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, porque não somos melhores, mas somos necessitados igualmente, Senhor, da tua misericórdia. Faz isso, Senhor, nossas vidas. Salva a alma, liberta vidas. Abençoa aquela esposa, Pai, que é perseguida. Aquele esposo, Pai, que não tem aceitação da sua mulher e sofre
uma certa rivalidade dentro de casa, como também, Senhor, aos filhos, Pai. Senhor, tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Senhor, e suplicamos salvação. Já te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.